Distância entre elementos geométricos. Entre dois pontos. É muito fácil de fazer. Eu tenho a imagem da distância, que é o desenho dessa distância, e depois eu vou ter a medida dessa distância. Esses dois elementos, a imagem e a medida, é o que compõe a distância entre os dois pontos. A distância entre dois pontos é muito simples, basta eu ligar os dois pontos com uma linha reta. Desenhei a imagem dessa distância. Agora eu vou medir essa imagem e vou anotar aqui essa medida. A medida com o desenho forma a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, toda vez que eu tiver dois pontos, que são representados pela letra maiúscula do nosso alfabeto, basta eu ligar os dois com uma linha reta, medir esse segmento formado, anotar a medida e está pronto. Então, aqui novamente eu vou ligar o ponto C até o ponto D com uma linha reta, medir, anotar e está pronto. Quando eu quero a imagem da distância, quando eu quero a distância entre o ponto e uma linha reta, aí eu vou fazer o menor trajeto. Se eu ligar esse ponto para cá, eu tenho uma distância entre eles. Se eu ligar ele para cá, eu tenho uma distância um pouco maior. Quando eu faço uma reta perpendicular à reta que eu tenho, passando pelo ponto, aí eu vou ter a menor distância possível entre eles, que é o que interessa para a gente. Então, quando eu tiver uma reta e um ponto para desenhar a distância, basta eu traçar uma perpendicular à reta passando por esse ponto. Fiz a perpendicular. Novamente eu preciso da medida. Medir, anoto aqui e está pronto. Aqui a mesma coisa. Tem um ponto, tem uma reta e quer desenhar a distância, perpendicular à reta, passando pelo ponto. E quando eu quero a distância entre duas retas paralelas, eu também vou fazer uma perpendicular, porque é a distância menor entre elas. Então, eu apoio em uma, coloco os quadros de 45, os quadros de 60. Vou girar esses quadros de 45 para o lado que não tem os quadros de 60 e vou fazer minha perpendicular. Agora eu vou medir essa perpendicular. Vou anotar a medida dela. Aqui eu tenho duas retas paralelas, então é o mesmo processo. Basta eu colocar os quadros de 45, apoiar o de 60, perpendicular, medir. E anotar. Então, recapitulando, quando eu quero a distância entre elementos geométricos, se for entre dois pontos, uma linha reta, mede, anota aqui onde está a distância entre o ponto A e o ponto B. Se for uma reta e um ponto, onde está aqui a distância entre o ponto E e a reta R, eu vou anotar a medida dessa perpendicular. E se forem duas retas paralelas, eu traço a perpendicular, meço, anoto a medida aqui onde está escrito distância entre a reta T e a reta V. E só para lembrar, como que eu sei que aqui é reta e aqui é ponto? Ponto com letra maiúscula, reta com letra minúscula. E é isso.